Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2022, o lema é "A vida é a melhor escolha" e diversas ações já estão sendo desenvolvidas. Cada indivíduo tem valor próprio. Muitas vezes, para resgatar e ressignificar o sentido da vida, é preciso sim buscar ajuda profissional. O Cresce se importa com você. Hoje a gente recebe com muito respeito o corretor de imóveis Mozar Farias. Ele contou que com fé e oração venceu as drogas e restaurou a saúde mental. Que prazer! Bom demais estar aqui na TV Cresce, né? Podendo falar de um assunto tão delicado, né? E cheio de tabus, né? A primeira coisa que eu trouxe aqui para você, ó, isso aqui é um símbolo, tá? Que serve para ajudar, sim, né? Para mostrar para as pessoas que elas podem falar com a gente, que a gente... Vou já colocar o meu. Muito obrigada, a doutora Beatriz Mabel já está com o dela, que recebeu. O meu. Obrigada também, doutora, pela presença. Mozar, a gente teve muita dificuldade de gravar esse programa, porque muitas pessoas que nós convidamos não se sentiam à vontade, eu acho que essa é a palavra até mais apropriada, não se sentiam à vontade para falar sobre isso. E eu acho que eu queria te perguntar assim, o que te motivou a estar aqui hoje? Por que você aceitou o nosso convite? Eu entendo essas pessoas, né? A questão do tabu, a questão do julgamento das pessoas, né? Eu nunca tive esse problema. Depois que a gente realmente... Eu acho que faz parte da cura você falar do problema, né? A partir do momento que você assume e que você toca nesse problema sem se preocupar com as consequências. E normalmente a gente se engana, né? Achando que as consequências vão ser negativas e é o contrário, né? Eu fui convidado para estar aqui, me sinto honrado em estar hoje aqui. Fui convidado a partir de uma ação, né? Que eu falei, alguém me convidou para tirar uma foto e colocar no outdoor, no ônibus. Eu falei, cara, vou lá, sem problemas, vamos lá. Fiz a foto e a foto está rodando. E já tive várias pessoas me procurando. Mas que legal o teu testemunho e tal. E assim, eu creio também que pessoas que vão pedir ajuda a partir do momento que você declara, né, que você passou por isso, enfrentou e hoje tem um resultado, né? E assim, é livre, é liberto, né, desse problema. E aí eu não tenho problema nenhum em falar e principalmente em saber que eu vou ajudar outras pessoas, né? Nós devemos ser isso, nós devemos transbordar nas nossas decisões e não simplesmente apenas guardar o que a gente aprendeu e o que a gente viu, o que a gente passou, serve como experiência. Sempre olhe para o passado, né, para olhar, para ver de onde você veio, o que você já passou, para não querer voltar, né? A partir desse momento que você se expôs, você foi a voz de muita gente? Isso aconteceu? De pessoas que dizem, caramba, agora depois de saber que você está se expondo, eu estou até me sentindo acolhido, estou me sentindo até mais à vontade também para falar sobre isso. Isso aconteceu, esse movimento? Assim, você falar sobre o Setembro Amarelo. Vamos começar aqui o Setembro Amarelo. O que é? Uma ação, né, para falar sobre o problema que existe, que todo mundo tem e que tem em toda a família, que é a questão da ansiedade ou da depressão, que muitas vezes esses dois problemas culminam num suicídio, né? Então, assim, eu tive o problema de suicídio na minha família, né? Eu tenho um irmão que suicidou aos 21 anos, né? E aí eu vi todo o processo e a gente não consegue ajudar, né? Depois, logo em seguida, teve um tio meu que suicidou logo em seguida, em poucos meses depois do meu irmão, né? E aí eu tive que tomar uma postura, até na minha própria família. Eu falei, no dia da missa do meu tio, né? Eu falei, cara, eu não aceito mais isso na nossa família e eu acho que aquilo ali quebrou a maldição naquele momento, sabe? Porque não aconteceu mais. Mas tá aí a questão do posicionamento, né? De você se posicionar e você falar abertamente sobre isso, olha... isso foi muito importante, porque quando acontece com alguém da tua família, alguém muito próximo, como irmão, você fica assim, puxa, eu não pude fazer nada. Ele tinha depressão ou ansiedade, né? Tinha o problema e eu não sabia, né? A gente nunca conversou sobre isso, né? Então, o fato agora de eu falar que eu estou aberto a conversar sobre isso, que eu passei sobre isso na minha família, e você aí que está assistindo,
que está precisando de ajuda, que tem pensamentos suicidas. E assim, o número é muito forte, né? Se a gente começar a falar aqui sobre números, e a gente precisa falar sobre os números, a doutora pode trazer esses números. No Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa suicida. Né? E no mundo é a cada 4 segundos. Então, assim, eu acho que o suicídio mata muito mais do que as guerras, do que diversas outras situações. Então, a gente precisa falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, ainda é cercado de tabus, né? Doutora, a gente escuta também muita gente nas redes sociais dizendo assim, mas por que que só se fala em saúde mental no Setembro Amarelo e passa o ano inteiro sem falar? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar pelo outro lado. Se a gente não tiver um mês dedicado a trabalhar a saúde mental, fica até mais difícil de a gente pensar na saúde mental durante todo o ano. Às vezes a gente costuma sempre olhar o lado negativo das coisas. Até nisso, doutora. Até nisso. É bem verdade que iniciativas precisam ser tomadas. Na verdade, nós falamos sobre saúde mental, precisamos pensar sobre saúde mental todos os dias da nossa vida. Mas se não levantarmos bandeiras, se não houver iniciativa que fale sobre isso, é difícil. Porque eu costumo dizer que a saúde mental é como aquele quartinho da bagunça, que nós só costumamos olhar quando precisamos, quando vamos procurar, quando algo já aponta que eu preciso desse autocuidado. Quando, na verdade, nós precisamos falar e pensar sobre isso todos os dias. É o quartinho da bagunça, que forte. Eu acho que não poderia ter uma associação mais verdadeira mesmo. Moza, eu queria que você falasse com a gente em que momento você se percebeu, assim, em que momento da sua vida você estava e que você percebeu, diz assim, eu preciso de ajuda até aqui, eu não consigo mais caminhar sozinho, eu vou precisar realmente de um suporte. Eu acho que o que dispara, né, assim, essa situação é o medo, né? O medo de enfrentar a vida, né? Muita gente tem esse medo. Chega um momento que você começa a ver, você começa a ver o medo. Aí vem a questão também da frustração, né? Pessoas se sentir frustradas. E hoje as redes sociais estão aí, né? Então as pessoas têm as vidas perfeitas, as vidas lindas, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo está lá na viagem dos sonhos. E assim, você começa a ver várias pessoas realizando algumas coisas que você gostaria de realizar, e aí você não está conseguindo fazer aquilo, né? E aí a gente não sabe como é que está a vida dessa pessoa que está lá, aparentemente mostrando nas redes sociais isso. E aí vem a questão do medo, da ansiedade, da frustração de não saber lidar com frustração. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz experiência em casa, né? Então meu filho estava jogando videogame, jogando no celular, e eu tomei o celular dele. Peguei o celular assim, à força, tomei. Para ver a reação dele. Ele tem que idade? Tem 7 anos. E aí ele se sentiu altamente frustrado, injustiçado. Por que eu não tinha tomado do irmão dele? Por que eu só tomei o dele? Mas foi uma experiência que eu fiz na minha própria casa, e eu vou conversar com meu filho sobre isso. Vou sentar e conversar. Esse é que é o grande lance, né? Você poder conversar sobre isso, sobre as frustrações, né? Eu tenho 4 filhos, né? Então eu acho que é um exercício que nós precisamos fazer diário dentro da nossa casa, né? E assim, as pessoas estão vivendo uma vida tão acelerada que não se percebem o que está acontecendo, e às vezes, muitas vezes, olha muito para fora e não vê o que está acontecendo dentro, né? Dentro de si, dentro da própria casa, com os filhos, com os pais, né? Isso precisa ser abordado, né? Em algum momento, quando você estava se sentindo que realmente precisava de ajuda nesse momento difícil que você enfrentou, as pessoas ao teu redor, colegas de trabalho, amigos, família, em algum momento te descredibilizaram, tipo assim, isso é frescura, sim, isso é falta de Deus, e apelidaram de outros não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito, esse é o pior. Assim, quando chega ao ponto, né? Porque tudo começou, na minha situação, foi uma frustração, né? Que eu tive aos 18 anos, e disparou numa curiosidade, e eu experimentei as drogas, né? Abri a porta das drogas aos 18 anos, né? E passei 22 anos para me libertar
dessa decisão errada que eu tomei, da frustração, que eu fui fazer uma experiência com a droga e aquilo... E assim, nem todo mundo... Tem gente que entra e sai. Toda vez que Deus me colocou em primeiro lugar, em venda, em situação, eu aproveito essa oportunidade e eu falo sobre esse assunto, né? E aí, que eu falo que eu tive problema com droga, não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até porque faz parte do tratamento falar sobre o problema, né? Você começa, sempre que eu tenho alguma dificuldade com alguma coisa, eu falo sobre aquele assunto para poder me libertar dele, né? Doutora, e o Mozart já deu um gancho muito importante para a gente. Eu queria inserir a senhora no meio do corretor de imóveis, o que é que ele lida todos os dias. Então, por exemplo, é uma profissão que muitas vezes é desvalorizada pela sociedade. Em que sentido? Você está interessado num imóvel, aí você liga, ou pelo WhatsApp faz contato com aquele corretor, aí marca com ele no sábado pela manhã, porque você trabalha durante a semana e é aquele dia que você tem para olhar aquele imóvel que você está interessado. De repente, alguém marca alguma cervejinha com você na praia. Desmarca na hora. Você não vai olhar o imóvel, você não liga para o corretor para dizer, ou mandar um WhatsApp, olha, infelizmente não vou poder. Fica no bom cearense, né? Fica por isso mesmo. E o corretor deixa de, às vezes, ficar com a família também, de prospectar outro imóvel. Então, são diversas situações que ele lida. Muitas vezes até, é porque aquele corretor de imóveis fez toda a negociação e quando chega em um determinado momento, porque eu tenho um primo que é corretor, então você pode, né, dividir aqui a comissão. Então, assim, são diversas situações que afetam a autoestima do profissional. Por mais que a gente saiba que é uma profissão regulamentada por lei e por decreto. Então, só pode trabalhar com corretagem de imóveis quem for inscrito no conselho. Então, existe um trabalho até do setor de fiscalização, de combater os falsos profissionais, de combater os contraventores, mas, infelizmente, é algo que existe no mercado. Então, como cuidar da saúde mental, no caso, o profissional corretor de imóveis? Sim, Mirelle. É uma pergunta interessantíssima, porque você não precisa ter a saúde mental como quartinho da bagunça. Quero começar a fala sobre isso. Todos os dias nós enfrentamos frustrações, dores, decepções. Todos os dias nós nos deparamos com situações desafiadoras. Desde a infância fomos fazer esse resgate. Muitas coisas interferem na nossa saúde mental. 3 delas, eu acho que se sobressaem: pessoas, ambientes e palavras. Verdade. Como isso nos afeta de forma positiva ou de forma negativa? As nossas emoções, elas são respostas a estímulos. Então, se sábado eu marco com um cliente, ele fura, olha só a frustração, que emoção ali vai ser desencadeada, né? Eu quero aqui também parabenizar o Mozart pela história, pelo testemunho. É bem verdade que existe um nome para os familiares e os amigos de pessoas que cometeram suicídio. Aos que ficam, eles são denominados sobreviventes. Olha que interessante, porque tem uma parte da gente que vai junto com aquela pessoa, com aquele familiar. Eu quero parabenizar pela coragem, por ser um sobrevivente, por ter também, é um sobrevivente também por não ter ido no índice, porque dependência química é um dos fatores que podem ser gatilho para o suicídio, né? E você é um sobrevivente 2 vezes, por ter sobrevivido, ter ficado aí, né? Os familiares foram, você ficou, e é um sobrevivente também por ter vencido a dependência química e vencer todos os dias, porque a guerra é diária, a guerra da mente, a guerra realmente, saúde mental, né? Nós precisamos falar sobre isso, não apenas em janeiro, não apenas em setembro, mas todos os dias. E uma resposta, Mirelle, à sua pergunta, seria trabalhar um fortalecimento emocional, trabalhar uma blindagem mínima de nem tudo aquilo que me acontece, né, me atravessar de uma forma tão profunda, tentar viver a vida de uma forma
mais leve possível, autoconhecimento. Se eu sei que eu sou uma pessoa mais estressada, se eu sei que eu sou uma pessoa que tem um oscilado humor com facilidade, eu já vou evitar algumas coisas. Então, vou ligar para aquele cliente, por exemplo, né? Tá confirmado, tá lembrando, podemos ir, já vou me deslocar para o local. Existem formas de minimizar, né? Por exemplo, eu aconselho muitos corretores de imóveis lá da nossa imobiliária a utilizarem o e-mail, né? Quando o cliente fala que, tá confirmado sábado às 9 horas, né? E você tem que pegar, qual o seu e-mail, por favor? Aí o cliente passa o e-mail, você vai lá no Google Agenda, já põe lá o e-mail do cliente, já põe o horário, o local que vocês vão se encontrar, e aí o cliente recebe uma confirmação da tua visita. E aí você minimiza demais. Eu consegui minimizar demais essa questão através desse compromisso, gerando mais compromisso com o cliente, que aí o cliente fica, o horário desse cara é importante, ele agendou uma visita na agenda. Então, normalmente também tem algumas dicas, por exemplo, eu boto os horários, 9h30, né? Eu acho que vai ser só meia hora. E é um horário que, aquele horário 9h30 tá bom para você? Tá bom esse horário. Então o cara recebe uma confirmação, ele responde sim ou não ao e-mail de confirmação de agendamento. E assim, a gente tem que aprender a usar as ferramentas que existem para a gente minimizar nossas frustrações, né? E tá lidando com pessoas como você. Eu até quero te levar lá na imobiliária para falar sobre isso com os nossos corretores, porque todo mundo precisa de um profissional, de acompanhamento terapêutico, de acompanhamento de um profissional para lidar com essas coisas, né? Não existe ninguém bom. E assim, e também a questão espiritual, né? Cuidar da parte espiritual, fato de congregar. Independentemente de religião, de né? estar na igreja, não é questão de religião, né? A religião, ela mais afasta o homem de Deus do que muitas coisas, né? Então, não é religiosidade. É um relacionamento que nós temos um vazio que precisa ser preenchido. E você só vai encontrar através de Deus. Né? Muito interessante falarmos sobre isso, porque a partir de 2016, a resolução da Organização Mundial de Saúde, ela tomou a saúde não mais como a ausência de doenças, mas sim como bem-estar biopsicossocial, emocional, espiritual. Então, nós temos um conjunto. Nós temos fatores na nossa vida que eu me arrisco a dizer, Mirelle, que era mais fácil sermos considerados saudáveis antes de 2016, porque agora aumentou o conceito. Eu não sou mais saudável apenas se eu não estiver enfermo, ou no físico ou emocionalmente. Eu sou saudável se eu estiver bem nas diversas esferas da minha vida. E como isso é desafiador, porque às vezes nós estamos bem em uma área, não estamos tão bem em outra. E a gente tendo passado por uma pandemia. A pandemia, Mirelle, a pandemia, ela veio a multiplicar, potencializar, né, esses problemas, né? Muita gente fica em casa, não pode sair, não pode trabalhar, e aí vem as consequências, né? E essas consequências, elas foram bem mais pesadas na pandemia, né? Então, e nós ainda estamos sendo impactados negativamente por isso. Nas emoções, nas perdas que nós tivemos, financeiramente falando. Então, não existe um momento melhor para falarmos sobre saúde mental, porque sem ela não vamos conseguir lidar com todos esses desafios. E aí, o Moza falou muito bem essa questão da representatividade, doutora, e eu me lembrei também do papel da mulher corretora de imóveis, que muitas vezes ela tem que lidar até com situações que o homem não lida. Por exemplo, uma coisa, o homem quando ele sai de casa para mostrar, vamos dizer, um terreno numa área grande e tal, ele não vai pensar, meu Deus, eu vou estar sozinho. Exato. Com um homem, tá? Jamais isso vai passar pela cabeça. O homem não vai se sentir vulnerável. A mulher corretora, quando ela sai de casa e ela vai mostrar um imóvel, eu tenho certeza que ela pensa por aqueles 3 segundos. Ou então pode até fazer uma oração, né? Meu Deus, me proteja, porque a gente não sabe, eu não sei quem é que eu vou receber. Tudo bem, eu tenho o cadastro dele, eu tenho o WhatsApp, eu tenho um e-mail, mas no fundo eu não conheço. E eu vou estar sozinha com o cliente para mostrar. Então, assim, é possível fazer essa reflexão de pensar que a saúde mental pode ficar ainda mais abalada? A saúde da corretora?
Sem dúvida, Mirelle, porque são muitos gatilhos. Insegurança, por ser mulher e se sentir vulnerável diante de algumas situações. Também existem os gatilhos hormonais, existe Filhos, com quem né? vão ficar os meus filhos, existe ter que dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Então, a mulher ela tem uma sobrecarga e isso, obviamente, vai acarretar emocionalmente também, né? Então, ela precisa ainda mais de rede de apoio. Doutora, às vezes a gente pensa assim, erradamente, né? Ah, porque eu tenho um colega, eu tenho uma pessoa da família que vive triste, né? Que não socializa muito e a gente às vezes já estigmatiza essa pessoa. Ó, aquele ali tem depressão. A pessoa, a gente quer diagnosticar os outros. E muitas vezes a gente depois percebe que isso não tem a ver só com o comportamento. Então, eu acho que é até importante a gente falar sobre isso, né? Não tem cara, não tem cor, não tem classe social e muitas vezes não tem perfil. É verdade, Mirelle. Nós temos estudos que comprovam que no Brasil são cerca de 32 pessoas que tiram a vida por dia. Dessas 32 pessoas, será que todas elas têm um transtorno mental? Será que todas elas têm ali uma causa aparente? Eu me arrisco a dizer que não. Muitos estudos já falam que a grande maioria não tem ali um transtorno psíquico relacionado, foi um momento de impulso, um momento de dor, talvez um luto não elaborado, um divórcio, uma separação, uma perda de alguma área, uma perda de carreira, uma aposta que eu estava fazendo ali no meu trabalho e aquela aposta, a última ficha parece que foi perdida. Então, na verdade, eu acredito que o suicídio, ele acaba sendo um tabu por isso. Porque às vezes nós colocamos, fulano tem uma tendência, eu vou cuidar dele, mas não olhamos para aquelas pessoas que têm um momento de fragilidade e pode vir ao ato por causa desse momento de dor, frustração, uma perda, um luto, um impulso. Na verdade, nós não queremos perder a vida, nós queremos matar uma dor. Na verdade, nós queremos matar uma frustração. E eu quero te dizer que existem formas de fazer isso sem tirar a vida. Você pode voltar a ter esperança, você pode voltar a sonhar. Esse momento de dor, de tristeza, de frustração, ele pode ser vencido. Procure ajuda, não haja por impulso. É bem verdade, porque até os 2 casos de suicídio que houveram na minha família foram exatamente dessa forma. Todos 2 foram disparados por situações momentâneas, né? Coisas que poderiam, que com pouco tempo e facilmente poderiam ter sido resolvidas, né? Então e realmente faz todo sentido. Eu acho que uma grande parte dessas pessoas que suicidam foram por frustrações pontuais. Exatamente isso. E assim, poderia, com certeza, os 2 casos que houve na minha família poderiam ter sido evitados, né? E eram pessoas que jamais você imaginaria, não tinham nenhum sintoma, pessoas felizes, alegres, que ninguém ia olhar para ele e falar assim, isso pode acontecer com ele. Ninguém imaginava, entendeu? Isso acontece muito, vem de pessoas que ninguém imaginava que poderia ter acontecido. Com certeza, esse ponto foi muito bem levantado pela senhora. Então, é importante a gente diminuir os mitos e realmente estar atento a cada detalhe, cada vida importa. São muitos assuntos. Sabe-se, segundo as estimativas, praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente as não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, o que a gente percebe, a maioria dos casos poderiam ter sido evitados. 90%, eles falam que 90% dos casos poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse a oportunidade e tivesse alguém que pudesse ajudar, né? Como é que a gente lida hoje, doutora, com a questão do acesso? Na rede pública, na rede particular, como é que está essa questão das políticas públicas em referência à nossa saúde mental? Nós temos acesso, mas eu gosto de dizer que o principal acesso é a informação, Mirelle. Nossa informação pode ser hoje a maior prevenção. Então, nós temos acesso
nós temos os centros de atenção psicossocial, nós temos no interior muito acesso ao núcleo de assistência à saúde da família, nós temos as universidades que têm psicologia e que têm a medicina, que pode ter fácil acesso à psiquiatria e à psicologia. Então, você pode chegar no núcleo de psicologia e no núcleo de medicina das universidades e buscar atendimento gratuito, porque todo semestre, estagiários próximos ao final do término, com a supervisão de profissionais já cadastrados nos seus devidos conselhos, que estão ali para orientar, para ver caso a caso. Nós também temos acesso a atendimentos com preços populares que facilmente na internet você encontra. Também temos as clínicas especializadas, centros de atendimento, atendimento particular, tem os ambulatórios dos hospitais, tem o Centro de Valorização à Vida por telefone. Se você ligar 188, você vai receber ali a atenção, mas o principal realmente continua sendo a informação, autoconhecimento, né? Você percebe que a frequência e a intensidade de pensamentos, de sintomas, de comportamentos estão ali lhe afetando, procure ajuda. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E como é que a gente pode, de repente, ajudar um amigo, ajudar um familiar? Mirelle, a primeira coisa eu diria que é ter um olhar sensível. Muitas vezes a primeira palavra que está na nossa boca é que é besteira, é que não tem necessidade, mas fulano tem tudo, ou fulano não tem nada. Nós sempre vamos muito no extremo. Vamos olhar mais para o nosso próximo, vamos ser mais empático, vamos buscar formas de ajudar. Porque crítica temos todos os dias, frustração já temos todos os dias, como falamos aqui. Então, na verdade, nós vamos ser mais um para frustrar, para ferir, para apontar o dedo, para criticar. Na verdade, isso pode potencializar o sintoma daquela pessoa. Então, um olhar mais empático, estender a mão, simplesmente perguntar, está tudo bem? Você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Como isso faz a diferença no dia de uma pessoa? Eu já escutei, tanto de familiares, como de pessoas, como na minha igreja, como na clínica. O seu abraço fez a diferença no meu dia. E a pessoa depois enviava uma mensagem de gratidão. Quantas pessoas eu escutei? Eu ia tirar a vida naquele dia. Olha que forte, eu nem iria falar sobre isso. Acontece. Mas um abraço, um perguntar se a pessoa está bem, um estender a mão, mostrar ali canais e possibilidades de rede de apoio, fez a diferença na vida daquela pessoa. Eu lembro de alguns momentos, né, assim, que eu estava em uso de droga, né, que eu ficava exatamente esperando isso, né? Ficava pensando assim, meu Deus, tomara que apareça alguém aqui para me perguntar como é que eu tô, para eu poder me abrir e me entregar, entendeu? Eu ficava esperando isso das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo a gente se isola, né? Eu sumia, né, desaparecia, né? Então é uma coisa meio contraditória. Como é que você quer ajuda, mas você se esconde, né? É porque é difícil enfrentar mesmo o problema, tá? Então, assim, é aproveitar cada oportunidade, né? Cada oportunidade e, cara, é ter coragem, enfrentar mesmo e buscar ajuda, tá? Então, você que está assistindo agora... Pode falar para aquela câmera. Esse espaço, né, que o Cresce abriu esse programa... o nosso papel de ter vindo aqui foi para ajudar você, entendeu? Foi para que a gente possa fazer algo, né? Não adianta nada a gente dar informação e a gente não é só na teoria, né? Não é na teoria, é teoria e prática. Então, você está precisando de ajuda, procura a doutora, procura a Mirella. A gente vai usar isso aqui durante esse período, né? Exatamente para falar para as pessoas, ó, aqui você pode falar para mim, pode pedir ajuda. Porque teve o caso lá do americano, né? Que um jovem, o nome dele, doutor, é? O Mike. Mike, né, de 17 anos, que ele pegou, ele gostava muito de carro, e ele reformou o carro dele todinho, e aí quando o carro estava pronto, a vida dele perdeu o sentido e ele suicidou dentro do carro, tá?
E foi aí que começou essa questão do Setembro Amarelo. E os amigos fizeram uns cartõezinhos amarelos, né? Da cor do carro. Da cor do carro dele, que era amarelo, e disse assim, olha, vamos distribuir esses cartões. Se você estiver precisando de ajuda, entregue um cartãozinho desse a um profissional, a um médico, a uma pessoa que ela vai entender que você está... Você não precisa nem falar. Só entregar o cartão já vai mostrar que você está pedindo ajuda, né? E a pessoa vai te ajudar. Então foi uma campanha que começou através dessa situação, né? E que hoje temos políticas públicas, né? Muitas pessoas entrando na política e abraçando essa causa, né? Nós temos aí um momento super propício para você escolher bem quem são os candidatos que você vai votar, as pessoas que vão lhe representar. Tem muita gente que não está nem aí para isso, né? E tem gente que está querendo entrar para abraçar essa causa. Então vamos procurar, vai na internet, pesquisa quem são essas pessoas, né? Temos aí várias pessoas querendo, pessoas que já fazem isso há muito tempo, que não estão entrando na política só não é só como uma desculpa, que já fazem isso, já vivem isso, né? E aí é muito melhor escolher essas pessoas para estar lhe representando do que escolher alguém que só está pensando em outras intenções, né? Então, um momento super propício também, a política é um momento para discutir esse assunto, para escolher representantes que vão tratar esse assunto lá, porque é necessário, né? As políticas públicas de cuidar da saúde mental, porque a tendência é um aumento cada vez maior de pessoas precisando de ajuda, né? Porque o mundo, ele muda muito rápido, né? As vendas mudam muito rápido, você não sabe, ou sua profissão, você não sabe se amanhã ela vai existir. E a gente nem abordou por esse ponto, né? O corretor de imóveis, ele lida com vendas, né? Como ele não tem um salário fixo, quanto mais ele vende, mais ele ganha. E se não vende, não ganha, né? Então tem também essa questão. Tem a questão das vendas online, que estão cada vez mais crescendo. Então, será que daqui a pouco os imóveis não vão ser vendidos online, sem o corretor? Então, começa a pensar nisso, começa a discutir isso, né? Começa a ver qual é a alternativa, né? E a gente batendo papo e a gente vai crescendo e vai descobrindo saídas, né? Doutora, eu não tenho palavras para agradecer sua disponibilidade. Doutora, com a agenda lotada, encontrou uma brechinha para conversar com a gente. De coração, obrigada pela empatia, por tanto conhecimento. Eu que agradeço, Mirelle. E eu quero dizer para você, talvez você escutou até agora e não se identificou. Eu não sou um sobrevivente, eu não tenho dependência química, eu não me vejo tendo uma possibilidade de um transtorno mental. Mas deixa eu te dizer algo. Eu gosto de dar o exemplo do apêndice e da apendicite. Todos nós temos apêndice, não necessariamente vamos ter apendicite, mas eu tenho um apêndice, eu preciso olhar para as minhas predisposições. E se eu não enxergo que eu tenho ali uma frequência e intensidade sintomática, não me vejo com tantas preocupações acerca de carreira, filhos e outras coisas, mas tanto eu preciso olhar para mim, me cuidar, prevenir, para que eu não tenha nada realmente a nível de futuro, como também eu preciso ser sensível, porque pode ter alguém do meu lado precisando. Se você nos assistiu até agora, você está tendo algumas orientações de como se cuidar, de como se blindar minimamente, e procure ajuda, até mesmo para se prevenir. Nós não temos uma cultura de prevenção no Brasil, nós só cuidamos quando está nas últimas, quando alguém fala, quando eu já tenho um diagnóstico definido, mas não vamos fazer isso, vamos nos prevenir, procurar ajuda também para prevenção. E também, pessoal, quero finalizar a fala dizendo, procure ajuda e seja também ajuda para aqueles que precisam. Quero parabenizar o CRES, quero parabenizar o Mozart pela sua história de vida e dizer, você não está só. É isso aí. O CRES se importa com você. E a gente encerra o programa de hoje com um vídeo feito pela publicitária Nina Sani. Ela trabalha aqui conosco no setor de comunicação, é muito competente e fez esse vídeo que eu acho que vai te fazer bem, vai te trazer paz. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe sempre a nossa programação nas nossas redes sociais aqui no YouTube também. Tchau. Tchauzinho. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz.
sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais.